disciplina. A nossa aula de hoje é bem interessante, porque a gente vai falar sobre... Eu tinha previsto aqui falar sobre cenários, as incertezas do cenário industrial, né? Só que essa aula aqui, eu elaborei ela para fazer uma aula assíncrona, então tem um webinar. Eu tenho que refazer aqui, montar uma outra estrutura de aula, por isso eu pulei ela lá para frente, mas isso não altera o entendimento da disciplina, não altera nada, tá? Então, hoje eu trouxe para a gente trabalhar a análise estrutural de mercados. Como é que funciona essa análise estrutural de mercados? Ela nos mostra as formas como as empresas podem abordar a sua clientela. Em termos de elaboração de produtos, em termos de mix de produtos ou serviços. Nós estamos falando, né, muito ao longo da nossa disciplina de como as empresas elas devem se posicionar no mercado. Elas devem, ou não só como elas devem, mas como elas fazem. E elas fazem como um reflexo daquilo que elas entendem por um reflexo situacional, digamos assim. Porque elas estão dentro do mercado, elas estão competindo com outras empresas do mesmo setor ou de outros setores indiretamente. E por que indiretamente? Vou dar um exemplo para vocês. Eu orientei um trabalho, um relatório de estágio de uma moça que trabalhava, semestre passado, que trabalhava, até porque ela passou no concurso e depois foi assumindo o concurso. Mas ela trabalhava numa escola de ensino à distância, tá? Dessas que tem aqui na cidade. Uninter, Anhanguera, tá? Não vou dizer qual que é, mas Unip, tem várias, FAEL, tem várias escolas, né, de ensino à distância. E ela, no relatório dela, ela colocou que a principal concorrente da empresa onde ela trabalhava era a Anhanguera. Mas isso ela deduziu. E fazendo a leitura e, assim, fazendo os apontamentos do que ela precisava arrumar, eu escrevi assim para ela. Um curso de pós-graduação hoje no Brasil, ele custa em torno de R$ 2.500 a R$ 4.000, correto? Dependendo do curso, dependendo da duração, dependendo da modalidade, se é uma modalidade stricto sensu ou se é uma modalidade, como que diz, MBA, são modalidades diferentes dentro da pós-graduação. Temos as graduações, que são, hoje em dia, dependendo do curso, se tu vai fazer uma segunda licenciatura ou um segundo bacharelado, essas escolas, elas te dão um desconto bem considerável para que tu possa fazer, afinal, tu já tem uma graduação, então, talvez vai fazer só uma formação complementar. Então, tem modalidades bem diferentes e que tem um preço bem baixo. Parcelas de R$ 200, 105, R$ 180, dependendo da escola que vocês forem procurar. Tem bastante variedade. Ao mesmo tempo, não é só... Eu estou falando isso para vocês, mostrando para ela, escrevi para ela, que não era somente a Anhanguera que tinha concorrência direta. Temos outras escolas. E também temos o comércio em geral de Santana do Livramento. Tá, mas o comércio não compete diretamente? Não. Mas, dentro das preferências de consumo, da demanda do meu consumidor desta cidade, de Santana do Livramento, eu posso ter alguém que prefira comprar um aparelho de televisor que custa, em média, de 2.000 a 4, 5, 6 mil reais, mas está na faixa, né, do mesmo valor que eu vou gastar para fazer um curso de pós-graduação. Eu posso comprar uma televisão para minha casa, eu posso comprar um aparelho de ar-condicionado. Então, eu tenho, mesmo que eu queira muito fazer uma pós-graduação, hoje, com o calor que está fazendo na cidade, aqui nessa região, no Rio Grande do Sul como um todo, né, está fazendo bastante calor, eu prefiro comprar um ar-condicionado do que investir numa... E aí eu vou pagar, sei lá, 12, 18 vezes de R$ 250, dependendo do aparelho que eu for comprar.
E se não for comprar em Ribeira, claro, né, que é mais em conta, mas se for comprar no Brasil, vou ter essa facilidade de parcelar, vou ter umas quantas vezes para pagar de X valor, ou um aparelho de televisão, porque agora é férias, eu quero trocar minha televisão, porque eu quero uma maior, ou eu quero uma diversidade de serviços de streaming maior, eu quero, enfim. Ao mesmo tempo, eu tenho ali o sonho de fazer pós-graduação, mas eu tenho outras prioridades na minha vida. Então, é um concorrente, de qualquer forma, o comércio, em geral, é um concorrente indireto. E aquele curso de pós-graduação está concorrendo ali com todas as preferências de consumo desses consumidores dessa cidade. Então, eu não posso simplesmente afirmar que a Anhanguera é o concorrente, é o principal. Não, não é. Além dessa escola, tem outras escolas na cidade, e também tem escolas que são públicas e gratuitas, que também estão concorrendo com esse curso. E também tem o comércio em geral, outros produtos que talvez tenham o mesmo valor, em termos de preço de venda final, e que vão estar concorrendo de maneira indireta também, tá bom? Então, isso serve para a gente entender que essa análise estrutural de mercados, ou análise estrutural da indústria, como diria Michael Porter, ela abarca esse entendimento da importância das empresas definirem a forma como elas vão trabalhar. E aí, essa forma como elas vão trabalhar são os produtos e serviços. Qual é a abrangência do mix de produtos e serviços que eu vou ter? Lembrem que a gente sempre fala que as empresas precisam ter um foco. Qual é o foco dessas empresas? Como é que é? E aí existem classificações a partir dessa reflexão, tá? Então, esse aqui é a nossa aula de hoje, análise estrutural de mercados. Então, a análise estrutural dentro do mercado, ela está baseada na identificação das fontes das 5 forças competitivas gerais, as 5 forças competitivas de Porter, que determinam a natureza da competição no mercado e o seu potencial de lucro básico. Então, está tudo agregado. Quando nós pensamos em lucro, dentro das organizações, a gente precisa entender que existe um mix de produtos ou serviços e que a gente enquanto empresa, né, que as empresas, elas lutam contra as forças de Porter, porque as forças estão pressionando. Lembram das forças de Porter? Análise então, as 5 forças de Porter são capacidade de novos entrantes no mercado, ou seja, aquelas empresas que estão entrando no mercado, quanto mais fácil entrar no mercado for, dependendo do tipo de empresa que nós estamos elaborando, mais concorrencial é esse mercado. Capacidade dos produtos substitutos, que já tivemos uma aula sobre isso, né? Produtos substitutos não são necessariamente os mesmos produtos ou uma mesma marca, mas aquele produto que satisfaz a necessidade daquele indivíduo naquele momento, não necessariamente é aquilo que ele gostaria de comprar, mas é algo que substitui corretamente, como, por exemplo, o substituto do feijão, a lentilha, o substituto do presunto, a mortadela. São produtos normalmente de preço inferior, mas que substituem bem a necessidade do cliente, tá? Depois nós temos, ainda dentro das forças de Porter, o poder de barganha dos clientes, o poder de barganha dos fornecedores e o mercado concorrente, tá? Então, essas forças, elas estão exercendo uma força, por isso que fala força de Porter. Elas estão exercendo uma pressão sobre essas empresas e fazendo com que elas tomem decisões a partir dessas pressões que elas vêm recebendo. Tá? Essa pressão ela pode ser positiva ou negativa. Ela pode ser, de repente, por exemplo, uma suba nos preços, como nós estamos tendo no mercado agora no Brasil, um cenário de inflação, em que o preço está maior do que o normal. Isso é uma força que os fornecedores estão exercendo sobre essas empresas.
e as empresas se veem obrigadas a fazer um reajuste nos seus preços em função de que elas também estão sofrendo essa pressão. Então, elas precisam repassar isso. Afinal, eu preciso ter um lucro no final. A pressão dos clientes que não querem pagar mais. A força, né, o poder de barganha dos clientes que não querem pagar mais sobre isso. E que talvez possam não comprar mais esse produto e buscar outros produtos ou produtos substitutos para esse produto que está subindo de preço. Embora muitas vezes nós tenhamos cenários que nós não podemos fazer isso, como, por exemplo, o cenário dos combustíveis. Se eu tenho um carro que é movido a gasolina, eu vou precisar usar a gasolina independentemente do preço que ela estiver. A não ser que eu tenha um carro flex que possibilite eu usar álcool ou gasolina, ou diesel ou gasolina, enfim. Eu consiga ter essa flexibilidade e conseguir mudar. Mas esse cenário a gente sabe que não é um cenário muito comum, considerando a massa, né, de veículos que nós temos no mundo. Considerando o Brasil, que é o que está sofrendo essa alteração de preços agora no momento. Tá bom? Então, justamente por isso que vejam, né, que como as forças de Porter, as forças competitivas, elas exercem uma força, um vigor sobre as empresas e acabam influenciando, ou muitas vezes não só influenciando, determinando mesmo a tomada de decisões dessas organizações. O foco da análise até aqui, ele esteve no mercado como um todo. E nesse nível, a análise ela levanta diversas implicações para a estratégia competitiva, porque nós temos empresas de diferentes portes no mundo todo. Nós temos empresas de pequeno porte, temos empresas familiares de pequeno porte, temos empresas de médio e grande porte. Cada uma dessas empresas ela possui uma realidade muito distinta. Porque eu posso ter uma empresa de grande porte e ser uma empresa ainda assim familiar. Eu posso ter uma empresa de grande porte que ela é uma multinacional. Eu posso ter, como por exemplo, o Walmart, grandes indústrias, né, grandes empresas. Eu posso ter indústrias, eu posso ter outros tipos de empresas no varejo, por exemplo, que não necessariamente produzem bens, mas que revendem esses bens ou prestam serviços. Então, nós temos uma variedade muito grande de contextos a serem percebidos e entendidos e compreendidos por essa teoria. Agora, nessa aula de hoje, a gente vai conseguir entender que nós conseguimos, por exemplo, classificar mercados por produtos. E aí não vai ser o tipo da empresa nem o porte que vai determinar, mas sim o produto ou serviço que ela comercializa. E aí nós conseguimos entender uma outra forma, um outro prisma, digamos assim, né? Como o diamante, tem vários prismas, vários lados que nós podemos olhar. A mesma questão é a análise de mercados, tá? Então, na maioria dos mercados, existem empresas que adotaram estratégias competitivas muito diferentes em linhas de produtos. Grau de integração vertical, tendo atingido diferentes parcelas de mercado. Relembrando, então, as forças de Porter, né, 5 forças competitivas gerais, elas fornecem um contexto no qual todas as empresas em um mercado, elas competem. Ela não... A teoria de Michael Porter, da vantagem competitiva e das que traz as 5 forças de Porter, ela nos diz isso. Não está previsto um cenário onde as empresas elas cooperam umas com as outras. E é um tema das nossas próximas aulas, que vai ser a competição, quando as empresas cooperam, quando as empresas mantêm o seu caráter individual, mas ao mesmo tempo elas cooperam com outras empresas, com o objetivo de aumentar os seus ganhos competitivos, os seus ganhos competitivos e benefícios exclusivos. Por que benefícios exclusivos? Porque esses benefícios e ganhos, eles são especialmente ou exclusivamente dessas empresas que compõem esse agrupamento, esse cluster de empresas. E aí nós vamos ver o conceito de cluster de empresas, tá? Que também é um conceito de Michael Porter, em que ele, na sua atualização contínua, percebeu que existiam. Bom, não existe só isso que a gente está vendo hoje, que são empresas lutando sozinhas no mercado para sobreviver, não considerando somente as outras empresas como mercado concorrencial. Não, existe um cenário onde as empresas elas trabalham de maneira cooperativa.
onde uma ajuda a outra e, com isso, elas conseguem ter ganhos. Por exemplo, quando as empresas elas são do varejo, elas compram juntas. Elas conseguem inverter a ordem da força competitiva de poder de barganha do fornecedor. Se eu estou sozinha, eu preciso acatar, eu só recebo aquele poder de barganha do meu fornecedor, ou seja, é o preço que ele determina para o produto ou para a matéria-prima. Agora, se eu estou fazendo parte de um grupo de 10 ou 20, 30, 40, 50, 1000 empresas, eu consigo ter um poder sobre o meu fornecedor. E aí eu consigo barganhar com ele de igual para igual. E eu consigo, com isso, descontos, preços, variedade de produtos. Enfim, eu consigo virar essa chave contra esse fornecedor, no caso, né, para poder ter um poder sobre ele, algum que seja. E, em exemplo dessas redes de empresas, nós temos as redes de supermercados, que são grandes redes. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos mais de 100 redes de supermercados trabalhando, agrupando os supermercados para que eles possam ter essa capacidade competitiva, ou seja, de barganhar com o fornecedor e ter preços mais baratos. Tá? Então, isso num contexto onde a gente tem cooperação entre empresas. Porter, nessa teoria da vantagem competitiva, não considerava isso. Tá? Até porque as empresas naquela época, lá nos anos 80 e 90, a teoria foi lançada em 89, pessoal, 1989. Ela foi ser difundida, compreendida, estudada, aprimorada na década de 90, que é quando o livro foi lançado, que ele realmente alcançou e virou... E, na verdade, também uma coisa que é bem interessante a gente colocar é que na década de 90, o Michael Porter ele virou um ícone daquilo que se entendia e marcou tendências de mercado, né? Porque as empresas começaram a adotar essa teoria, começaram a perceber o mercado à sua volta a partir dessa teoria e começaram realmente a implementar os princípios que ele determinava para suas organizações. Lembrem que a teoria da administração como um todo ela é extremamente recente. Nós só conseguimos perceber isso lá em TGA. Lá nos princípios da administração científica, com Taylor, com Ford, com Frederick Taylor, né, da administração científica e Ford. E aí ela vem se aprimorando desde então. Mas nós temos isso num cenário totalmente recente a partir da Revolução Industrial. E as empresas, não existia empresa antes disso? Existia. Mas não existia uma racionalização para a gestão das organizações. Isso foi sendo desenvolvido nesses últimos anos. Muito recente. Então, aí a gente tem, lá na década de 80, esse estudo de Michael Porter sendo difundido a partir da década de 90, a partir de 89, mas digamos que o ápice dessa teoria foi ali por 94, que foi quando eles realmente começaram, quando a indústria como um todo, quando as empresas, os mercados como um todo começaram a operacionalizar essa teoria na prática, dentro das organizações. E isso era um mercado totalmente, não vou dizer a palavra egoísta, mas individual. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Eu achei que meu microfone estava fechado. Eu achei que eu estava falando e estava fechado. Quase eu morri do coração. Vamos lá. Certo, pessoal? Então, nós temos essas definições, esses marcos dentro da teoria. Então, por que a gente estuda a teoria? Porque a gente busca entender como as coisas acontecem na realidade. Nenhuma teoria ela é baseada na imaginação. Nenhuma teoria ela é construída a partir de achismos. As teorias elas são construídas a partir daquilo que é de fatos e evidências, daquilo que é percebido pela comunidade acadêmica, nas empresas, na realidade do dia a dia das empresas, de como elas funcionam, tá? Então, por isso que essa teoria ela tem esse caráter, de entender as empresas de uma maneira, com uma forma de atuação estritamente individual, individualista, fechadas. Lembram da nossa aula sobre sistema aberto e sobre sistema fechado? Então, a teoria de Michael Porter ela ainda está
entendendo as empresas como sistemas fechados, o que não é algo errado e também não é algo que não acontece mais. Ao contrário, acontece muito hoje em dia. Tá? Essas empresas, a gente precisa entender como elas funcionam, embora nós tenhamos empresas no sistema aberto também. Tá? Então, as 5 forças competitivas, elas fornecem um contexto no qual todas as empresas em um mercado elas competem, mas precisamos explicar por que algumas empresas são mais lucrativas do que as outras. Como isso está relacionado às suas posturas estratégicas? Porque se a gente for pensar que a teoria ela é algo muito boa e que ela é generalista, ou seja, ela serve para qualquer empresa, todas as empresas deveriam ter bons resultados. É ou não é? Afinal, o mercado é aberto para todos, e nós temos ali um grande grupo de empresas competindo. Então, o cenário ideal seria que todas tivessem um cenário lucrativo, mas não é assim que funciona. Tá? Por quê? Porque as empresas, ainda assim, mesmo que sejam no mesmo setor, elas possuem estratégias diferenciadas umas das outras. Nós precisamos entender também como as diferentes capacidades das empresas em marketing, redução de custo, administração, organização, estão relacionadas às suas posturas estratégicas e ao seu desempenho final. Afinal, não é somente a postura estratégica de mercado que vai determinar o desempenho da empresa. Como eu falo, tem uma aula que eu falo, a ingestão de processo. É um olho no X e outro na Coca. Eu não posso só olhar o processo em si. Aqui é a mesma coisa, eu não posso só olhar. Por isso que a gente tem tantas cadeiras no curso de administração. A gente tem cadeira de marketing, a gente tem cadeira de finanças, temos cadeira de gestão de recursos humanos, temos cadeiras de gestão estratégica, como essa competitividade, ou a própria cadeira de gestão estratégica. Temos cadeiras que falam sobre produção, porque dentro da gestão da empresa eu não posso olhar para uma parte. Eu preciso considerar o todo. E aí eu vou me especializar em marketing, que é o que eu gosto. Quando eu for para a organização, eu vou olhar só para o marketing. Não posso olhar só para o marketing. Por isso que a gente fala tanto, bate tanto na tecla da comunicação. Eu faço marketing da empresa, mas eu preciso me comunicar com produção, com vendas, com recursos humanos. Eu preciso me comunicar enquanto profissional da administração dentro de uma organização. Porque eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber a realidade da empresa e preciso entender ela como um todo. Embora eu pertença lá a um único setor específico, publicidade, propaganda, vendas, sei lá, marketing. Então, porque tudo isso faz com que eu compreenda a realidade em que a minha empresa está inserida. Então, a partir disso, eu consiga desempenhar um papel ou tomar decisões em relação ao posicionamento de mercado dessa empresa. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje, ela amplia os conceitos de análise estrutural para explicar diferenças no desempenho de empresas no mesmo mercado, fornecendo ao mesmo tempo uma metodologia para guiar a escolha da estratégia competitiva. Então, nós podemos seguir essas dimensões que foram elaboradas, né? São dimensões de estratégia competitiva, que foram detectadas ao longo dos estudos de Michael Porter, em que as empresas podem vir a se encaixar ou não. Isso serve muito, por exemplo, para redimensionamento de mercado. Ou seja, eu tenho uma empresa X, essa empresa quer se reposicionar no mercado. Então, ela pode revisar essas dimensões e ver se alguma delas faz sentido para esse reposicionamento. Então, tomar a sua decisão. Então, pessoal, as dimensões de estratégia competitiva são... aí a gente parte do princípio, né, de que as estratégias das companhias para competir em uma indústria ou em um mercado, elas podem ser diferenciadas de diversas maneiras. Entretanto, seguem dimensões estratégicas específicas de mercado, que são, ou seja, muitas vezes as empresas elas pensam que estão tomando uma decisão ou se posicionando no mercado de maneira única, né? Foram elas que tiveram aquela ideia, elas estão se posicionando dessa maneira porque elas acham que é o melhor, mas muitas vezes essa estratégia ela já existe. Ela já está
condicionada. Já existem outras empresas que estão tomando essa mesma decisão. Não é uma decisão única e exclusiva de uma única empresa. Tá? Por isso que se agrupou, Michael Porter tentou agrupar da melhor maneira possível, da maneira mais abrangente possível, esses tipos de dimensões de mercado que podem ser adotados pelas empresas. A primeira delas é a especialização. O que é especialização? A dimensão, né, da estratégia competitiva de especialização. É o grau em que a empresa concentra os seus esforços em termos de amplitude da sua linha de produtos ou serviços, os segmentos de clientes-alvo e os mercados geográficos atendidos. Então, por exemplo, aqui nós temos uma fotografia de uma linha de produtos da Unilever. Unilever é uma multinacional que produz N produtos tanto de alimentação, quanto de limpeza, tá? Quanto de higiene e beleza. Então, aqui a gente tem, por exemplo, ali, ó, o azeite Gala da Unilever, o caldo Knorr, a maionese Hellmann's, a marca Dove de produtos de higiene e beleza, Rexona, isso tudo ali nós temos de alimentos, nós temos sorvete ali que é produzido por eles também, temos suco ali, a marca Lipton, limão e iced tea, enfim. Estes são alguns produtos desta marca, desses tipos de produtos que são produzidos por essa marca. Porque existem muitos outros produtos alimentos, claro, né? Que são produzidos por essa marca. Aqui são alguns. Então, percebam qual é a amplitude que a Unilever, ela pretende abarcar. Qual é o grupo de segmento, o segmento de clientes-alvo que eles pretendem alcançar? É muito variado. Por quê? Porque aqui dentro dessa fotografia eu consigo perceber que tem produtos de marca conhecida, por exemplo, pelo menos no Brasil, que tem um preço X de mercado, porque ele visa uma camada, uma segmentação de clientes que tem uma renda X, que vai comprar um azeite de oliva, por exemplo, a R$30, que é o caso do azeite Galo, ou, por exemplo, um sorvete de uma marca, né, a maionese Hellmann's, que se vocês forem no supermercado, vocês vão ver que ela é uma das mais caras de todas, se não for a mais cara. A gente tem outros tipos de marca, por exemplo, a Oderich, nós temos aquela salada, tem outras marcas de maionese que são muito mais em conta do que a Hellmann's. Então, a gente vê que o público que está, no qual eles propõem essa linha de produtos, é um produto que visa um público de uma renda, eu não vou determinar aqui porque eu não sei qual é, mas ele é de uma renda superior, que consegue manter a regularidade de compra desse produto, que é mais caro que outros. Tá? Ao mesmo tempo, ele tem produtos da marca Dove, que também são produtos que têm Eu não vou comparar um sabonete Dove, que custa, sei lá, R$5, R$6, um sabonete, não um pacote, que tem pacote aquele que vem, né? O pacote promocional, aquele que custa R$12, que vem com 6 sabonetes. Mas se eu for comprar um único sabonete, eu vou pagar quase R$5 por um sabonete Dove. Se eu comprar um Palmolive, eu vou pagar R$1,25, R$2, R$1,99, não chega a R$2. Então, realmente, a gente consegue perceber que essa marca ela se propõe a um determinado segmento de mercado. Mas eu também encontro produtos da Unilever que são mais baratos, encontro também. Porque essa marca, ela se propõe a atender diferentes segmentos de mercado, diferentes clientes-alvo dentro do seu mix de produtos. Tá? Como, por exemplo, a gente consegue ver aqui, aqui a gente tem ali Comfort, a gente tem Cif, da linha de produtos de limpeza, e tem aquele, eu não sei como é, tem uma caixa de sabão em pó aqui, mas eu não sei qual é essa marca. Mas é a variedade. Essa foto, na verdade, não é para a gente olhar só para esses produtos, mas é para a gente conseguir perceber a abrangência do mix de produtos que tem a Unilever e os diferentes tipos de clientes que eles pretendem atender. Ao mesmo tempo, os mercados geográficos diferentes que eles pretendem atender, porque é uma multinacional, eles vendem para todo o mundo.
E para isso eles precisam ter ver as preferências de consumo desses mercados, tá? Eu vou comentar uma coisa agora para vocês. Eu já falei sobre isso, não sei se aqui. Eu sigo um canal no YouTube que se chama Mundo Sem Fim, tá? É um casal, o marido e a mulher, o rapaz e a mulher dele, e eles viajam o mundo, tá? Em 2013, mais ou menos, eles resolveram, em 2015, eles saíram para viajar o mundo. E eles sempre mostram o supermercado de onde eles estão. Ah, o supermercado de Moscou, como é um supermercado na Rússia, como é um supermercado nos Estados Unidos, como é um supermercado lá no Egito. E aí é bem interessante porque a gente consegue ver as marcas, né? Como as marcas abordam os seus produtos. Então, tem marcas, por exemplo, de biscoito, marca de chocolate, marca de sabão em pó, óleo de soja, isso que a gente consome, né, normalmente no dia a dia, que são da mesma marca que a gente consome aqui no Brasil, mas tem linhas diferentes, tem variedades diferentes, por exemplo, né? Tem produtos diferentes que não tem nem no Brasil. Então, justamente isso que a gente quer, que eu quero que vocês observem. A Unilever vende para todo mundo, mas ela atende mercados geográficos de maneira diferente. Porque existem a mesma coisa são refrigerante, né? Se a gente for tomar por conta a Coca-Cola, eles têm um zilhão de marcas dentro da própria marca Coca-Cola e um zilhão de produtos diferentes. Não só da Coca. Mas se eu for falar só da Coca, a gente vai ter Coca com canela, a gente vai ter Coca com café, a gente vai ter Coca com sabor de cereja, a gente vai ter milhões de Coca, só da marca Coca-Cola, só do produto cola deles. Aí eu não estou falando dos sucos Del Valle que pertencem à Coca-Cola. Eu não estou falando da Fanta, o Guaraná Quat, que pertence à Coca, a cerveja Kaiser, que pertence à Coca. Nada disso. Estou falando somente do produto de cola da Coca-Cola. Que é aquele que é o que a gente conhece, né? Coca-Cola. Tá? Então, por que isso? Porque eles atendem diferentes segmentos-alvo, clientes-alvo, com a gama de produtos que eles têm, mas também atendem um perfil de consumo específico de cada mercado geográfico. Tá? A mesma coisa a marca Tigre, tá bom, pessoal? A marca Tigre é uma marca brasileira, mas ela hoje em dia ela é uma multinacional e ela atende o mundo todo distribuindo seu produto. Só que eles têm uma linha diferenciada, eles têm um mix. Esse exemplo da Tigre é mais, observamos o mix de produto variado que eles têm, a amplitude da linha. Não é só cano nem corrugados, como que a gente chama, né? Que são os joelho, ali, esses que a gente utiliza para colar os canos, né? Para unir. Eles ampliaram a linha de produtos de uma maneira que hoje em dia eles têm não só a cola para cano, mas eles têm outros tipos de produtos ali. Tem a parte de PVC, toda uma linha de produtos. Enfim, tá? Então, eles atendem mercados geográficos diferentes, mas com o mesmo tipo de produto. Eles não têm uma variedade, é o mesmo produto, porque atende a uma determinada necessidade. Diferente, por exemplo, da Unilever. Mas também tem um perfil especialização. Tá? Não é só porque eu tenho grandes variedades de marcas que que a empresa não está em especialização. Bom? Depois a gente tem aqui a dimensão, né, da estratégia competitiva por identificação de marcas, que é o grau em que a empresa busca a identificação da marca, evitando a competição baseada basicamente em preços ou em outras variáveis. Por exemplo, o custo. Tá? Quando a gente fala, né, das estratégias de Porter, diferenciação, vantagem de custo ou foco, ele está ligado diretamente da identificação da marca, do cliente, a identificação que o cliente tem com a marca. E aí não vai importar o preço, não vai importar a renda desse cliente. Porque não é a renda que determina que ele compra ou não determinado produto. E sim a identificação que ele tem com a marca, nem que ele tem que parcelar em 1000 vezes. Tá? A identificação da marca ela pode ser alcançada por via de publicidade, força de vendas ou por diversos outros meios. Como, por exemplo, a Levi Strauss,
que é a calça Levi's, que a gente conhece, né, que é a marca Levi Strauss Company, e que tem um histórico, né? A marca Levi's, ela não se constitui, ela não é contemporânea. A marca Levi Strauss, ela é da época que os americanos, que existiam os vaqueiros americanos, que necessitavam ter uma roupa com uma boa durabilidade, porque eles trabalhavam na lida campeira, na lida a cavalo, enfim, na época aqueles dos desertos americanos, que a gente vê nos filmes de faroeste. Então, vem dessa época ali, Levi-Strauss, porque eles necessitavam de uma roupa que tivesse uma durabilidade maior. Essa marca, ela vem dessa época. Então, vejam a forma como ela foi construída. Não foi lá na década de 80 que disseram, olha, existe uma marca que é a marca Levi's, que é muito boa. Não, existe, por isso que tem uma referência muito grande de qualidade em relação à marca Levi's. Tá? Nós temos também perfumes de grandes marcas, como, por exemplo, a Dior. Nós temos o relógio, que é o Rolex, que também é uma marca extremamente conhecida no mundo pela sua qualidade e durabilidade. Tá? Então, é a identificação que o público-alvo tem com a marca em si, tá bom? Eles não vendem por questão de preço, porque se tiver R$300 esse vidro de perfume, as pessoas vão comprar, porque é da Dior, ou um Rolex que custa em torno de 20, 30 mil reais. Também. Tá bom, pessoal? Esses são, normalmente, o que nós chamamos de consumo conflito. Que são consumos que têm, de produtos que têm alto valor agregado, como diamante, anéis de diamantes, enfim, essas coisas, tá? Nós temos também, dentro dessas dimensões, a política de canal, tá? Que é o grau em que a empresa ela busca desenvolver a identificação de marca diretamente com o consumidor final versus... Então, é o grau em que a empresa busca desenvolver a identificação da marca diretamente com o consumidor final versus o apoio aos canais de distribuição na venda dos seus produtos. Ou seja, normalmente são aquelas marcas que se identificam diretamente com o consumidor final, fortemente, mas ao mesmo tempo elas proporcionam um canal de distribuição direto. Não são vendidas no varejo ou de qualquer forma. Exemplo, as lojas que vendem produtos exclusivos da marca, como a Coach, ou aqui na nossa cidade a gente não tem, mas houve há muitos anos atrás, eu me lembro que tinha a marca Coach, uma loja específica da Coach aqui em Livramento. Mas se eu for citar um exemplo hoje, a gente tem ali a loja aquela marca de jeans aqui do Rio Grande do Sul, como é que é o mesmo dono da Pompeia. Na verdade, a marca é de uma das filhas do dono da Pompeia, tá? Que é, eu me esqueci o nome agora, não sei se alguém lembra, fica ali ao lado do Instituto Livramento. Esqueci. Vamos ver se alguém escreveu aqui, no chat. Ai, ninguém escreveu no chat. Mas vocês sabem de qual empresa eu tô falando, não? Eu vou procurar aqui, vamos procurar aqui na internet. Não é guerra o nome, como é? Deixa eu ver aqui. É que não é da Pompeia, né? Mas é da filha do dono, a propriedade da loja. Não. Não vou achar assim. Procurando assim, não vou achar. Mas é um exemplo, tá? Depois a gente tem a Cacau Show, que é uma franquia. Ou seja, ela é uma loja específica que é uma política de canal de distribuição de produtos da marca Cacau Show.
Eles poderiam vender o produto deles no varejo, por exemplo, poderiam encontrar produtos da Cacau Show no supermercado, em lojas de conveniência? Poderia. Mas eles optam por fazer um serviço de franchising, que é vender franquias para que os franqueados tenham a exclusividade de vender os produtos da Cacau Show. E também nós temos, num outro viés, a distribuição dos produtos da Coca-Cola. Ou seja, não é todo mundo que faz Coca-Cola. Não é qualquer empresa que tem a fórmula da Coca-Cola para fazer. Não é bem a fórmula, mas os direitos sobre produzir a Coca-Cola. Tá? Porque se a gente colocar hoje a Coca-Cola numa máquina que chama... Como é que chama aquela máquina? Eu esqueci agora. Mas é uma máquina que consegue identificar todos os princípios ativos que contém determinado produto. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma fruta, ela te diz a quantidade de água, a quantidade de agrotóxico, quais os tipos de agrotóxico, a quantidade de substâncias químicas, no geral, no todo, ao mesmo tempo os nutrientes, as vitaminas que contém aquela fruta. Então, ela é... Ai, não me lembro agora o nome da marca. É um amolecedor de partículas, uma coisa assim, não lembro agora o nome. Mas é mais ou menos isso, e ele consegue detectar qual é as propriedades daquele determinado produto. Então é muito fácil, é só inserir a Coca-Cola ali e saber o que tem na Coca-Cola. Tá? Mas não é essa a grande questão, descobrir qual é a fórmula. A questão é ter os direitos de produzir. Então, nós temos aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, duas fábricas, uma em Santa Maria e outra na Grande Porto Alegre, que fazem a fabricação desse produto e a distribuição desse produto. Então, eles têm uma política de canal de distribuição específica das suas fábricas. Tá bom? O que mais? Nós temos também a seleção do canal. O que é a seleção do canal? A escolha dos canais de distribuição, variando de canais pertencentes à companhia, e pontos de venda que são especializados em um dado produto, até canais que distribuem amplas linhas de produtos. Aí eu trouxe vários exemplos aqui para vocês. O principal deles é o Boticário, tá? Por quê? Porque o Boticário antes, um período atrás, era somente pelas lojas físicas, tá? Que também são franquias. Mas hoje não é mais isso, pessoal. Hoje nós temos as lojas físicas do Boticário, nós temos a possibilidade de comprar deles pela internet, pelo próprio site da loja, e também temos as revendedoras do Boticário. Então, um cenário de seleção de canal que eles acabaram ampliando para atender, primeiro, que nós estamos no mercado e-commerce, né, que são as lojas virtuais, ou os canais de venda online muito ampliado, intensificado com certeza pela pandemia. E também nós temos a questão das revendedoras, porque nós temos um cenário muito grande no Brasil, pelo menos, de revendedoras. Revendedoras da Avon, revendedoras da Natura, por exemplo, tá? Então, aí se estende, né? Hoje em dia a gente tem aquelas empresas como, por exemplo, a Rinode, nós temos aquela Rosa Mary Kay, hoje tem uma loja aqui, a Maca, né? A Maca Paris, uma coisa assim. Então, são empresas que começaram a ocupar mercado justamente porque encontraram uma forma de distribuição dos seus produtos muito convencional para o público brasileiro como um todo, que é a venda por catálogo. Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem aqui exemplos como grandes empresas e portais de e-commerce que abarcam, não é uma grande quantidade de empresas, tá? Que vendem por meio dessas plataformas de venda, como Magazine Luiza, Submarino, Lojas Americanas, a Amazon, tá? A Magazine Luiza que comprou recentemente o site da Estante Virtual, que é aquele site, é um sebo virtual, né, de venda de livros usados. Então, a gente vê uma expansão dessa seleção de canal, né, que as empresas estão optando e ampliando o seu mix, tá? Bem grande. Nós temos também a dimensão de estratégia competitiva por qualidade do produto. O
que é a qualidade do produto mesmo, tá? Que é o seu nível de qualidade do produto em termos de matérias-primas, especificações, observância das tolerâncias, característica, grau de conformidade, enfim. E aí a gente tem as certificações que garantem isso. Como é que eu sei que meu produto tem qualidade em termos, né, que estão especificados aqui? Não é a qualidade de percepção do cliente, não. É uma qualidade de garantia que meu produto tem aquela qualidade. Aí isso é obtido por meio do Inmetro, da selagem do Inmetro, as certificações ISO e também do sistema de certificação brasileiro, que é a ABNT. A ABNT não é só um sistema de normas e trabalhos científicos, pessoal. É todo um regramento que existe de normas para diversos segmentos. Bom? E dentro disso a gente tem o sistema de garantia de qualidade da ABNT também. A gente também tem a liderança tecnológica. Eu coloquei essa foto aqui da Tchenet, mas calmem. Não preciso apanhar por causa disso, tá? Dos clientes da Tchenet. Eu lembro muito bem uma vez que uns colegas estavam apresentando um trabalho da Tchenet. Eles foram lá, visitaram e estavam apresentando só ali, falando sobre a parte de gestão estratégica da empresa. E sentaram a lenha no grupo, não tinha nada que ver com a empresa, né? Mas começaram a falar mal, porque são clientes da Tchenet e toda hora falta internet, toda hora cai a internet. Diz, né? Diz as pessoas que têm. Eu não tenho esse serviço, não posso falar. Para mim, eu trouxe esse exemplo porque realmente a Tchenet, que é uma empresa daqui de Santana do Livramento, ela tem uma característica de liderança tecnológica. Por quê? Porque enquanto ninguém falava de internet por fibra ótica, isso ainda era algo que, por exemplo, grandes empresas como a Oi ainda não têm. A Tchenet estava investindo em fibra ótica, foi uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa, da internet por fibra ótica em Santana do Livramento. Aí depois vieram outras, com certeza. Mas a primeira que pensou em investir um dinheiro em algo que ainda não era tão palpável foi a Tchenet. Então, eles têm um viés muito forte de liderança tecnológica. Certo, pessoal? Então, o que é essa liderança tecnológica? É o grau em que a empresa ela procura liderança tecnológica versus um comportamento imitativo. Ou seja, não é aquela empresa, a Maria vai com os outros, que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não, eles foram os pioneiros, sem saber se ia dar certo ou não, sem saber se ia haver uma aderência do público ou não, tá? A mesma coisa, internet via rádio. Se não me engano, eles foram uma das primeiras internets via rádio de Santana do Livramento. Aí depois teve a Via Expressa, que também começou a fazer internet via rádio, enfim, aí teve outras empresas que também começaram a fazer. Mas que despontaram, que lideraram, é a internet. Agora eles também estão com um serviço de... É um banco online, eu acho, uma coisa assim. Eles também estão liderando, porque foi a primeira empresa na região a fazer isso. Tá? A disponibilizar, eu acho que te associa. Eu não sei muito bem o que é, mas é mais ou menos isso. É um banco online, uma coisa assim. Tá? É uma inovação também, pessoal. É uma liderança tecnológica que eles estão exercendo sobre todas as outras empresas do município e região, tá? Então, eles têm essa característica. Então, é importante notar que uma empresa ela pode ser líder em tecnologia, mas deliberadamente não fabricar o produto da mais alta qualidade de mercado. Qualidade e liderança tecnológica não andam necessariamente juntos, tá? Mas pode ser que andem também. A gente tem também a questão da integração vertical. O que é a integração vertical? É o processo de verticalização que vocês já viram lá em TGA, tá? Teoria Geral da Administração, com Ford. Lembram lá, pessoal, que vocês viram, ou pelo menos deveriam ter visto, a Fordlândia de Ford no Brasil? Tem uma região no Brasil aqui, que hoje é abandonada, que é uma região em que, lá naquela época que Ford teve o ápice dos modelos Ford T, ele percebeu que ele gostaria de integrar todos os processos produtivos à sua indústria. Ou seja, ele queria fabricar o aço para produzir, para fazer a lataria dos carros, ele queria fabricar o látex para produzir os pneus,
Que, para quem não sabe, o pneu ele é feito de borracha, que é do látex, que é extraído das seringueiras. Então, borracha sintética, borracha natural e fibra de aço. Esses são as partes integrantes do pneu. Tá? Assim que ele é feito, depois ele é condensado, fabricado em partes, depois ele é colado a 260 graus. Tá? A mais de 260 graus, o pneu ele é colado uma parte na outra, ele é montado todo em partes, depois ele é colado. Tá bom? Então, mas para isso ele precisava da borracha, e para isso ele precisava das seringueiras. Então, ele identificou uma região no Brasil propícia para fabricação, para plantação e desenvolvimento de seringueiras para extração do látex. Acabou não dando muito certo, tá? Para a Ford não deu muito certo, porque houve muito mais um problema não da aquisição das terras, porque inclusive o governo brasileiro deu isenção de impostos, deu uma série de benefícios fiscais para que a empresa Ford pudesse se instalar no Brasil e produzir, extrair látex, mas não foi essa questão primordial que não deu, que fez com que tudo desse errado, né? Foi muito mais a questão da cultura organizacional, porque eles contrataram pessoas brasileiras para fazer a extração, mas com uma cultura da empresa americana, ou britânica. Não sei se Ford era da Inglaterra. Acho que era mais da Inglaterra. Não era americana, né? Modelo Ford T era fabricado na Inglaterra. Mas era uma cultura totalmente diferente dos brasileiros. E isso fez com que houve revolta dos funcionários, não houve só greve, houve revolta, houve troca de tiro, houve uma série de problemas justamente por essa questão cultural. E acabou não dando certo. Hoje em dia, claro, né, passados-se muitos anos, também, não só pela questão do tempo, mas também pelo desenvolvimento de uma cultura que propicie que isso aconteça. Começou a se desenvolver essa integração vertical muito mais fortemente. Um exemplo que eu trouxe para vocês é esse da Cacau Show. Tá? Por quê? Porque a Cacau Show, ela produz o próprio cacau, que é processado nas fábricas da Cacau Show, e então vendido nas lojas, nos franqueados da Cacau Show. Certo? Então, isso é uma integração vertical. Quando a empresa ela consegue operacionalizar a fabricação de todo o processo produtivo, inclusive da matéria-prima. Assim, eles conseguem deter o poder não só sobre o preço da matéria-prima, mas também sobre o controle da qualidade dessa matéria-prima. Aqui, então, a gente tem a fazenda de cacau, que se chama Dedo de Deus, no Espírito Santo. A gente, o número 1. No número 2, aqui, a gente tem a fábrica de chocolate da Cacau Show em São Paulo. Isso aqui é um desenho, tá, pessoal, de como ela deveria ser, tá, do layout, mas ela é assim, se vocês forem observar fotos na internet, ela tem esse desenho, tá, é uma pichação, que foi o Cobra que fez, que é um pichador famoso brasileiro, que fez essa figura, essa pintura aqui na estrutura na fachada. Depois a gente tem o número 2, e no número 3 a gente tem canal de distribuição final, que é a rede de lojas e franquias pelo mundo, tá bom? A gente também tem a posição de custo também. E eu trouxe o exemplo da Amazon. Por quê? Porque a posição de custo, ela visa baratear e atender mercados distintos, tá? Em termos de localização geográfica. Então, o grau em que a posição de custo é o grau em que a empresa busca a posição de mais baixo custo na fabricação e na distribuição através de investimento em instalações ou equipamentos para minimizar esse custo. Então, eu trouxe o exemplo da Amazon no Brasil, por quê? Porque a Amazon, até agora, 2018, ela tinha apenas 4 centros de distribuição, que são os CDs, que a gente chama, no Brasil, e os 4 em São Paulo. Porém, a gente teve uma intensificação muito grande da compra de produtos da Amazon, de produtos online pela Amazon. Então, ela se sentiu, até mesmo se sentiu obrigada, né, para posicionamento, para diminuir os custos, e também para que esses produtos conseguissem ser entregues em um menor tempo possível,
eles acabaram abrindo um centro de distribuição em Pernambuco, para atender a região norte do Brasil, um centro de distribuição no Distrito Federal, ali em Brasília, um centro de distribuição em Minas Gerais e outro no Rio Grande do Sul, para atender mais fortemente. E, claro, vejam que eles estão mais concentrados na região sudoeste do Brasil, sul e sudeste. Porém, tem esse centro de distribuição aqui em Pernambuco, coloquei esse mapa aqui para vocês verem bem, tá? A distribuição da Amazon. Então, nós temos 4 CDs em São Paulo, aqui, um em Minas Gerais, outro no Distrito Federal, um no Rio Grande do Sul e um no Pernambuco, para atender mais agilmente e também diminuir os custos da distribuição, da distribuição, né? Aí vocês vão dizer, tá, mas abrir um centro de distribuição não é mais caro que ter só em São Paulo? Não. Porque eles precisam ampliar, eles teriam que ampliar esses centros de distribuição, né? De acordo com a demanda. Então, já que eles teriam que investir em uma maior capacidade de armazenamento desses galpões, eles preferiram, então, distribuir, que é para ter maior agilidade na distribuição e obter vantagem competitiva sobre os demais concorrentes. Como, por exemplo, a gente tem o chinês, que eu não lembro o nome agora, é a Shopee, ou, por exemplo, aquele outro que é o Air, não sei o que, como é que é o nome? Não me esqueci agora. Que também é chinês, e demora muito mais tempo. Se vocês comprarem da Shopee, vem lá da China, não tem centro de distribuição no Brasil. Ou esse produto vai vir do centro de distribuição mais próximo, mas não está. Eu acredito que eles não tenham ainda, pelo menos, nenhum centro na América do Sul. Nenhum centro de distribuição na América do Sul. Talvez nos Estados Unidos, talvez tenha. Tá? Talvez seja para eles algo mais propício instalar. Até também não sei, porque o custo de fabricação deles é muito baixo, né? Eu não sei se talvez seja interesse para eles ter centros de distribuições aí pelo mundo, pelo preço que eles têm, que é muito baixo, tá? Mas, a princípio, o exemplo da Amazon esclarece muito bem o posicionamento de custo que as empresas podem adotar, tá? Para objetivar e facilitar o custo na fabricação ou a distribuição. No caso da Amazon, a distribuição, porque eles não fabricam nada, né? Eles só distribuem. Depois a gente tem, pessoal, o atendimento, tá? O dimensão por atendimento, que é o quê? É o grau em que a empresa proporciona serviços auxiliares com a sua linha de produto, como, por exemplo, a assistência técnica, uma rede própria de atendimento, crédito e assim por diante. Este aspecto ele poderia ser visto como parte da integração vertical, mas é considerado à parte com finalidades analíticas, ou seja, eu poderia aqui, no caso da Cacau Show, né? Opa, ó, no caso da Cacau Show, eles têm integração vertical. Se fosse um produto de celular, por exemplo, ele poderia ter um pós-venda, ou um serviço de manutenção pós-venda, né? Serviço de manutenção dos produtos. Nesse caso aqui, ele não tem, porque é uma empresa de alimentos, mas poderia ter. A mesma coisa, a gente vê o exemplo aqui, tá? Por exemplo, a sede da Apple no Vale do Silício. O exemplo aqui é a empresa Apple, tá? Essa aqui é a sede da Apple no Vale do Silício. Mas eles fabricam celulares, tá, pessoal? Se bem que eles fabricam na China, tá? Mas eles criam a tecnologia aqui dos celulares, dos smartphones da Apple, e não só os smartphones, mas toda a linha de produtos da Apple, os iPhones, os smartphones, e todos os outros produtos, os Macs, né, os computadores, a tecnologia ela é criada aqui. Eles mandam produzir na China, mas eles têm as lojas, as lojas próprias no varejo. A gente não consegue comprar um produto da Apple. Agora eu acho que até consegue, né? Não saberia dizer a vocês, mas nos Estados Unidos os produtos da Apple são comprados nas lojas da Apple e também assistência técnica específica da Apple. Por quê? Porque, se vocês forem ver, não é qualquer pessoa que conserta um celular da Apple. Tá? Precisa de uma capacitação específica para atender essa demanda. É como carros, por exemplo.
Tem carros que não é qualquer mecânico que conserta. Se você, para quem tem carro, vai concordar comigo. Marcas como Peugeot, Renault, precisam que tem um sistema eletrônico diferenciado, não é igual ao da Fiat, não é igual ao da Ford, não é tão, tem uma tecnologia aplicada ali que ela é diferente. Então precisa de um scanner específico para mapear qual é o problema que tem de eletroeletrônica no carro, precisa de ferramentas que não são as mesmas que são utilizadas nos outros veículos. Então, precisa de uma manutenção ou uma assistência técnica específica da empresa. A mesma coisa acontece para os produtos da Apple. Então, pode ser entendido como uma integralização vertical? Pode. Mas, nesse caso aqui, é muito mais voltado ao serviço, ao atendimento pós-venda ou na assistência técnica própria. Tá bom? Nós temos também as dimensões por política de preço, que vocês conhecem muito bem, faz bastante parte da nossa realidade aqui em Livramento, que é o tudo por R$ 1, tá? Que é a posição relativa de preço no mercado. Essas lojas, elas não visam qualidade, não visam produto, nada disso, elas visam o preço, tá? Então, a posição de preço, ela estará, em geral, relacionada a outras variáveis, como a posição de custo e a qualidade do produto. Mas o preço é uma variável estratégica distinta que deve ser considerada à parte. Então, por isso a gente tem esses produtos, né? Roupas, utensílios domésticos, enfim, uma variedade de produtos que é vendida pelo preço mesmo, tá? Que é tudo por 10, tudo por R$ 3, tudo por R$ 1, tá bom? Dentro desse contexto, pessoal, a gente tem a alavancagem, tá? O que é a alavancagem? A alavancagem é um termo muito específico que a gente vê dentro da administração financeira orçamentária, que que o grau de alavancagem ele dispõe de alguns itens que nós precisamos observar, que é o grau de alavancagem operacional, que é o GAL, que é o quê? É a margem de contribuição total dividido pelo lucro operacional, certo? Então, esse GAL, para ele ser considerado no mínimo que a empresa obtém lucro com a atuação, né, com a dimensão de estratégia competitiva por grau de alavancagem financeira operacional, ela precisa ser maior do que 1. O grau de alavancagem, ele sempre precisa ser maior do que 1. Se ele for menor que 1, significa que a empresa ela não está tendo lucro. Ou seja, ela não é viável. Portanto, é necessário fazer uma readequação em relação, seja ao mix de produtos, seja ao serviço que está sendo aportado, à matéria-prima, ao preço da matéria-prima que está sendo praticada, enfim. Ela vai ter que identificar onde é que está esse gap, onde é que está esse problema, e então tentar redirecionar nessa empresa para que ela possa obter um grau de alavancagem eficiente, ou seja, acima do valor de 1. Bom? Então, as empresas que trabalham por grau de alavancagem, elas calculam a variação do lucro operacional da empresa com relação à variação no volume de atividades, ou seja, nas vendas, que é a margem de contribuição total. O que é a margem de contribuição total? Vocês lembram? É a receita menos os custos de fabricação, sejam eles custos diretos ou indiretos. Então, eu tenho uma receita de vendas, digamos, R$ 10.000. Aí eu tive ou seja, eu vendi 10 mil. Aí eu tive um custo direto e indireto de 6. A minha margem de contribuição, o meu lucro quer dizer, então, que ele é 4? Não. A minha margem de contribuição total é 4. Lembram lá, pessoal? A gente viu isso em custos, a gente viu isso em contabilidade. Por isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Guardar uma parte desse conhecimento para a gente poder entender como é que as empresas elas se posicionam. Aqui é essencialmente importante a gente ter esse conhecimento. Então, se eu não vou ter lucro a partir da minha receita menos os meus custos. Eu tenho uma margem de contribuição total. Por quê? Porque eu tenho que incidir ainda sobre essa margem de contribuição
os meus impostos, as minhas despesas, que não estão incluídas dentro do meu lucro, dentro do meu custo. Porque, por exemplo, eu tenho despesas, eu tenho gastos que não são custos. São outros tipos de gastos que a empresa vai ter, mas que não estão incluídas diretamente dentro do custo. Eles são deduzidos da margem de contribuição total, que vai receber ainda uma dedução dos impostos totais da empresa. ICMS, ISSQN, ISS, vai depender muito do tipo de empresa e do enquadramento tributário que essa empresa vai ter. Depois ainda de todas essas deduções que eu tenho sobre a minha margem de contribuição total, é que eu vou ter o meu lucro. Certo? Então, eu pego essa margem de contribuição total, divido pelo lucro operacional e esse número tem que dar maior que 1, para que a empresa tenha um grau de alavancagem aceitável. Senão, não é aceitável. A empresa não está obtendo lucro suficiente para sobreviver no longo prazo, ou seja, ela não é rentável. Tá bom, pessoal? Muitas das empresas definem essas políticas a partir do grau de alavancagem. A gente tem também, né, dentro das dimensões da estratégia competitiva, o relacionamento dos governos com o país de origem e anfitriões. E aí, pessoal, eu tive que trazer, para quem olhou essa série, essa é um documentário, é um filme, na verdade, né? Um filme da Netflix. Tá? Para mim, está mais para documentário, mas eles caracterizaram como filme, tanto é que ganhou um Oscar, tá, pessoal? Acho que ganhou um Oscar de documentário, melhor documentário, uma coisa assim. Que é o Indústria Americana, ou American Factory. Tá? Eu não vou dar spoiler, não dando spoiler, mas querendo, para contextualizar com a nossa aula, eu preciso falar um pouco sobre isso, né? E a gente tem assim, ó, em indústrias multinacionais, o relacionamento que a empresa desenvolveu, ou que ela está sujeita com o governo do seu país de origem, assim como os governos de países estrangeiros em que está operando. Aqui a gente vê esse documentário da indústria americana, ele relata muito bem isso. Por quê? Porque é uma indústria coreana, chinesa, coreana, uma coisa assim, que vem para o Brasil, acho que é chinesa, tá? Porque eles até mostram muito Xi Jinping, é chinesa. E eles vêm, se instalam numa antiga fábrica da... Como é que é o nome? Não é Volks, é da... Como é que é o nome da empresa? Eles se instalam numa antiga fábrica que já estava desativada aqui nos Estados Unidos, trazem um pouco de funcionários, alguns funcionários lá da China, só que lá, vocês sabem que eles têm uma cultura de trabalho que é totalmente diferente da do Brasil, do Ocidente, como um todo, tá? Do Ocidente, lá de cá, seja América do Sul, América do Norte. Aqui nós temos uma cultura de trabalho de 8 horas de trabalho, nós temos intervalo nesse período de 8 horas, que é obrigatório, tá, pessoal? Ou existe esse intervalo nesse período de 8 horas, ou eles fazem uma jornada direta, mas essa jornada precisa ser de no máximo 6 horas de trabalho. Depois nós temos também os sindicatos, nós temos uma legislação trabalhista toda voltada para a proteção dos direitos dos colaboradores, funcionários, e proteção para a empresa também, no sentido de que existe uma relação de trabalho organizada. Lá não existe isso. Lá não existe sindicato. Lá não existe 8 horas de trabalho. Lá as pessoas trabalham 15, 16 horas de trabalho. Lá não existe intervalo para almoço. Então, não existe, são culturas totalmente diferentes que se encontram porque eles contrataram americanos e trouxeram chineses. Então, é uma briga, né, dos chineses tentando fazer com que essa cultura, simplesmente, eles não entendem por que as pessoas, além de ter todos esses benefícios, elas ainda reclamam porque tem uma cena de uma briga no refeitório, porque tem coisas que os americanos não aceitam. Então, tem muitas coisas que acontecem nesse choque não só de cultura organizacional interna, mas também externa, porque existe uma manifestação dos sindicatos, e aí existe uma fala do dono da indústria que diz assim, aqui o sindicato não entra.
quem quiser se sindicalizar será demitido. E assim aconteceu. Então, existe uma briga muito grande dessas culturas. Só que, justamente, o que propõe essa dimensão da estratégia competitiva? Que as empresas entendam que, a partir do momento em que elas são multinacionais e que vão ocupar espaços em outros países, que elas entendam a realidade desses países e atuem conforme essa realidade. É necessário isso para que exista o mínimo de relação saudável possível entre a indústria e os seus colaboradores, certo? No final do documentário, eles mostram, tinha um setor que dava muito problema, porque eles fazem, como que chama, para-brisa de carro. Essa indústria ela é de para-brisas de automóveis. E aí tinha um setor que sempre dava problema, que quebrava, tinha muito desperdício, ele quebrava o para-brisa, pela forma como ele era manipulado, manualmente. E aí, como é que eles resolvem esse problema? Colocando uma máquina. Que acende outra discussão extremamente essencial no mundo como um todo, que é a implementação da indústria 4.0. Então, nós temos um cenário em que a mão de obra ela gera todo esse problema cultural, e nós temos um cenário que tem uma máquina ali que ela não vai reclamar, ela não tem direitos trabalhistas, ela não tem situações de atrito humano, de relacionamento. Então, ele traz à tona, além de trazer toda essa carga do que acontece na realidade, muitas vezes, nas empresas multinacionais, ela também traz a discussão daquilo que é o futuro da indústria, é o futuro da fabricação de bens, que é a indústria 4.0, e que não está muito longe. Nós temos países na Europa que têm um desenvolvimento muito grande da sua indústria nesse sentido, como, por exemplo, a Alemanha, que tem 90% da sua indústria hoje automatizado, totalmente automatizado. Né? Nós temos, lembre, né? Nós temos dois conceitos: automação e autonomação. Não é a mesma palavra, não são sinônimos, embora sejam muito parecidos. Então, é automação, que é um sistema automatizado, ou seja, ele é totalmente automatizado, não necessita de mão de obra humana. E nós temos a autonomação, que é quando eu tenho um processo de fabricação que tem mão de obra humana e mão de obra e a máquina. Tá? Os dois trabalhando juntos se complementam e necessitam um do outro. Tá bom? No caso da indústria 4.0, eu tenho um sistema totalmente automatizado. Eu vou passar um vídeo para vocês. Eu não lembro se eu já passei. Se eu já passei, vocês me digam. É um vídeo de uma indústria da JBS na Austrália. É a primeira fábrica totalmente automatizada da JBS. É um negócio fantástico, ao mesmo tempo assustador. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. Opa, eu quero aumentar. Vou colocar de novo aqui, porque ficou parlamentar. É bem curtinho.
E aí, pessoal? O que vocês acharam? Vocês já tinham visto esse vídeo? Escrevam no chat, pessoal, se vocês já tinham visto esse vídeo ou não. Porque ele é realmente bastante assustador. Em termos de, em termos de profissionais, enquanto a gente está, vocês estão se formando, né? Vocês estão se formando e vão ingressar no mercado de trabalho em algum lugar. Pode ser aqui na cidade, pode ser fora da cidade, tem gente que ambiciona trabalhar em indústria. Então, no momento em que a gente vê essa realidade se tornando cada vez mais palpável, a gente vê que a mão de obra ela vai se extinguir, que a necessidade de mão de obra ela vai se extinguindo aos poucos. Hoje no Brasil a gente está muito distante dessa realidade, tá? Nós estamos hoje num cenário de desenvolvimento da indústria 2.0 no Brasil. Então a gente ainda está num cenário de industrialização, de desenvolvimento de maquinário, de implementação de tecnologias, mas nada que se compare a esse nível de maturidade, né, para a automação. Vocês vejam ali, é o scanner que faz, eles escaneiam, a máquina escaneia a carne para saber onde é que está o osso, para saber onde é que tem carne, percentual de gordura, onde é que estão as costelas, são todas desenhadas, tudo ali no raio-x. Aí a máquina vem, ela faz o corte preciso em muito menos tempo do que, por exemplo, uma pessoa faria. Uma mão de obra manual faria. Então, eles conseguem produzir muito mais peças em menos tempo. A parte da mão de obra ali, manual, humana, ela vai se dar somente na parte da embalagem, na parte final. Talvez ali de inspeção, para ver se está tudo certo, mas provavelmente, se todo esse sistema tem Poca-Yoke, que são dispositivos à prova de erros, a gente vende isso na qualidade, né? Poca-Yoke, ou em Lean Manufacturing, que é onde a gente vai conseguir, de fato, perceber a importância de um dispositivo à prova de erro em todo esse, em todo esse processo produtivo para facilitar, né? E evitar que os produtos cheguem à etapa final com defeitos. E aí a gente vê todas essas questões, né, levantadas. Se vocês não assistiram ainda esse documentário, assistam na Netflix. Eu não sei se tem na internet, para quem não tem Netflix, mas consigam a senha com alguém e assistam, porque realmente vale a pena. É muito interessante esse documentário. É real. É um exemplo real de como as empresas podem vir a se comportar. Não é como todas se comportam, longe disso. Mas elas podem acontecer. Aí é um cenário que vocês, provavelmente alguns de vocês vão participar. Tá bom, pessoal? A gente tem também, vamos ver quanto é que falta aqui, os grupos estratégicos. Tem alguns slides, tá? Depois a gente tem também aqui, pessoal, a questão dos grupos estratégicos. E uma coisa que eu queria falar também, aqui nessa parte do relacionamento dos governos com o país de origem e anfitriões, dentro da Constituição 4.0, é a questão dos profissionais de administração. Eu lembrei disso que eu quero falar, tá, pessoal? Os profissionais de administração, eles, hoje em dia, dentro das indústrias, esse perfil de profissional está sendo substituído por profissionais formados em engenharia de produção, certo? Então, hoje, o curso de engenharia de produção, que é uma mescla do que é trabalhado em engenharia mecânica e do que é trabalhado em administração. Ou seja, são profissionais que entendem de gestão, mas ao mesmo tempo entendem do funcionamento do processo produtivo muito mais profundamente, até mesmo da construção dessas máquinas. Então, a gente tem um mercado que está se restringindo para profissionais da administração. Isso quer desanimar vocês com isso? Não, absolutamente não. Mas eu estou querendo ampliar a visão de vocês para o que o mercado de trabalho espera desses profissionais. Então, se vocês puderem se aprofundar, ou fazer uma pós-graduação específica em áreas, dependendo do que vocês querem, em áreas que vão ser voltadas, por exemplo, quero trabalhar na indústria, eu preciso entender um pouco mais profundamente sobre a área de produção, porque é o que vai
não só produção, mas inteligência artificial, ciência de dados, análise de dados, coisas mais concretas que realmente vão fazer a diferença para o perfil de vocês enquanto profissionais, que pode agregar valor a empresas como essas, tá? Então, eu deixo esse recado aqui, porque o movimento, ele conduz para esse sentido, tá? E se fala muito nisso, né, pessoal? Se fala muito na questão dos engenheiros de produção estarem tomando a vaga dos administradores das indústrias. Então, isso é bem crítico mesmo, tá? É algo que precisa ser pensado. Uma vez, uma professora minha falou assim, pessoal, a graduação é o novo ensino médio. Eu fiquei chocada com aquilo na hora que ela falou assim, tipo, meu Deus, estou fazendo uma graduação que, na verdade, não significa nada para o mercado de trabalho. Mas, depois eu entendi o que ela quis dizer, que é isso mesmo. Hoje em dia, a graduação é o novo ensino médio, todo mundo tem. Se não tem, vai ter. Então, é necessário ter uma formação profissional bem consolidada para que vocês consigam ter esse destaque no mercado de trabalho e consigam as vagas que vocês queiram almejar. Consigam as vagas que vocês almejam. Vocês querem a vaga, vão atrás que vocês vão conseguir. Para isso, precisa ter uma formação sólida, uma formação bem consolidada, ou seja, ter conhecimento. Tá? Esse conhecimento precisa fazer parte de vocês. Quando eu falei ali, por exemplo, em grau de alavancagem, aquilo ali precisa ser uma coisa corriqueira no entendimento de vocês. O que é o grau de alavancagem? Onde é que está a margem de contribuição dentro do balanço patrimonial, dentro de uma demonstração do resultado do exercício, que é uma DRE, que é algo básico em contabilidade e gestão de custos. Tá? Então, grupos estratégicos, que também é outra dimensão, né, das estratégias competitivas. O primeiro passo na análise estrutural de mercados é caracterizar as estratégias de todos os concorrentes, ou seja, precisa saber o que todo mundo está fazendo. Todos os concorrentes, qual é a estratégia de mercado deles? Significa todos os concorrentes significativos, né, em cada uma dessas dimensões. Essa atividade, ela permite a classificação do mercado em grupos estratégicos. Um grupo estratégico é o grupo de empresas em mercado que estão seguindo uma estratégia idêntica ou semelhante ao longo de todas as dimensões. Como é que eu faço isso? Assim, ó. Então, percebam bem como é que essa figura está elaborada. Até agora, a gente vem analisando o mercado como um único grupo estratégico. É ou não é? Aqui está o mercado, ó. Esse aqui é o mercado, é um único grupo estratégico. Por quê? Porque tem 9 empresas, todas do mesmo setor, cada uma atuando dentro do seu posicionamento de mercado. Correto? É isso que essa figura quer nos mostrar. Então, o mercado ele poderia ter apenas um grupo estratégico se todas as empresas seguissem essencialmente a mesma estratégia. Ou cada um seguindo a sua estratégia, também não importa. Pode ser a mesma ou pode ser diferentes estratégias, mas cada um está aqui no seu posicionamento, na sua casinha. Tá? O que essa dimensão de grupos estratégicos nos propõe não é observar o mercado dessa forma, e sim desta forma aqui, ó. Nós temos duas empresas que têm seguem uma mesma estratégia, que é o grupo 1. Nós temos outras 3 empresas, que é a empresa 2, 8 e 6, que seguem um outro posicionamento estratégico, que é o mesmo, elas dividem, elas compartilham, elas seguem o mesmo posicionamento. Então, elas são agrupadas neste grupo aqui. E depois o grupo 3, que é a empresa 4, 5, 7 e 9, que também seguem uma mesma estratégia. Ou seja, nós temos diferentes grupos de empresa, agrupamentos de empresa, que individualmente seguem a mesma estratégia de posicionamento de mercado. Então, eu preciso perceber quem é que tem a estratégia número 1, e a 2, e a 3. E agrupar e entender que essas empresas aqui, embora estejam atuando individualmente, possuem a mesma característica de posicionamento de mercado. Então, os grupos estratégicos... E onde é que eu estou enquanto empresa em relação a essas empresas? Eu faço parte do grupo 1, do 2 ou do 3? Por que tem 4 empresas no grupo 3? Será que essa estratégia é melhor do que a estratégia número 1, que só tem 2 empresas? Ou será que é a estratégia número 1 que é a melhor, mas que ninguém percebeu ainda? É isso que nós precisamos avaliar. Como é que é o balanço patrimonial DRE dessa empresa? Ele é positivo, ele é negativo, ele é melhor que o meu?
É tudo isso que precisa ser observado quando a gente fala em percepção de grupos estratégicos dentro desses mercados. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ainda falando sobre grupos estratégicos, né? Em geral, existe um pequeno número de grupos estratégicos que responde pelas diferenças estratégicas essenciais entre as empresas de um mercado, tá? Por exemplo, a gente tem a General Electric, que é uma indústria, General Electric, né? Na indústria de eletrodomésticos, um grupo estratégico como a General Electric, com a General Electric como protótipo, um exemplo, né? Caracteriza-se por amplas linhas de produtos, publicidade em grande escala a nível nacional e internacional, que é a General Electric, a empresa alemã, alto grau de integração e distribuição e atendimento cativo. Então, esta empresa, ela se posiciona dessa forma. Mas será que as outras empresas, como é que se posiciona, sei lá, outras empresas de eletrodomésticos? O Alita, Philips, Britânia, como é que elas se posicionam no mercado? Elas seguem esse mesmo mix de produtos? Não sei, talvez não. Isso vai depender, por isso que isso precisa ser observado. O mercado ele está sendo atendido por quantas empresas? Bem? Outro grupo é constituído de produtos especializados, como a Maytag, enfocando o segmento de alta qualidade e alto preço com distribuição seletiva. Aí aqui é um exemplo que é um contraste, né? A Maytag não é uma marca muito conhecida no Brasil, mas ela existe, tá, pessoal? Só que ela é de produtos de alto padrão. São os produtos que não é da linha branca. A General Electric, ela produz outros produtos que não são linha branca, mas o que ela mais trabalha é linha branca, que é a linha mais comum, mais barata, tá? Já a Maytag não trabalha com esse tipo de produto, ela trabalha só com essa linha inox, que são produtos que têm um alto grau de diferenciação de mercado. Tá bom? Então, são exemplos que eu trago para vocês aqui. Depois, a gente ainda dentro dos grupos estratégicos, a gente tem outro grupo, né, como a Hopper e a Design Manufacturing. São duas empresas distintas, tá? Elas produzem sem fazer publicidade para marcas privadas. Então, eles fazem as motopeças, a Hopper, e a Autodesk, ela faz, que é a Design Manufacturing, eles fazem desenhos de produtos, criação de produtos, né? Pesquisa e desenvolvimento de produtos. Eles trabalham justamente com isso. Certo? E eles produzem, mas não tem uma marca específica no produto deles, tá? Eles trabalham para diferentes marcas, então não fazem essa distinção. É muito mais de abastecimento, né, de motopeças e aqui de desenhos industriais, do que propriamente o próprio produto. Tá bom, pessoal? Deixa bem clara a diferença. Depois, como exemplo, a gente tem aqui o mapa dos grupos estratégicos. Tá? Aí a gente tem aqui a integração vertical na base, né, no eixo horizontal da nossa figura, e no eixo vertical, que é a integração vertical é o quê? Aquele exemplo da Cacau Show que eu dei para vocês. Que é eles terem a fábrica do cacau, a plantação de cacau, a fábrica que processa esse cacau e transforma em chocolate e em produtos derivados, e depois as franquias que distribuem, são os canais de venda desse produto. Isso no eixo vertical. Eu posso ter uma alta integração vertical, como demonstra a Cacau Show, e posso ter um montador. Que aí vai ser, por exemplo, uma fábrica que produz as peças, mas que tem montadoras em outros locais, como, por exemplo, acontece com a indústria automotiva. Não necessariamente a fábrica produz um carro do zero. Eles podem produzir as peças e as montadoras montam esses carros em outros lugares, tá? Depois eu tenho aqui a especialização, que é aquela primeira dimensão que a gente viu. Lembram lá que eu dei o exemplo da Unilever e da Tigre? Então, a especialização, ela pode ir de uma linha reduzida, como é o exemplo da Tigre, eles têm produtos específicos, uma linha bem reduzida e demarcada, com um foco no que eles querem atender, como eu posso vir dessa linha reduzida para uma linha mais completa, que é da Unilever, que trabalha com diferentes gamas
de produtos, certo? Dentro desse contexto aqui, a gente tem a distribuição, por isso é um mapa de grupos estratégicos, a distribuição de grupos que vão trabalhar de maneiras diferentes, com abordagens diferentes das suas empresas, tá? Então, o grupo estratégico é um dispositivo analítico projetado para ajudar na análise estrutural. É um quadro de referência intermediária entre a visão global de mercado e a consideração isolada de cada empresa. Em última análise, cada empresa é um caso único. Assim, a classificação de empresas em grupos estratégicos levanta questões subjetivas sobre o grau de diferença estratégica e levanta questões subjetivas sobre o grau de diferença estratégica. Por quê, pessoal? Que ele traz isso? Cada empresa é única, então talvez ela não seja inclusa totalmente no grupo A, ou no B, ou no C, ou no D, mas ela está parcialmente inclusa em algum desses grupos. E aí eu preciso entender qual é o posicionamento dessa empresa a partir desta referência. Não que todas as empresas se encaixem em cada um desses grupos, mas este mapa aqui dos grupos estratégicos é uma referência para nós não partirmos do zero, tá bom? Então, ele propõe aqui que as empresas elas podem ir da especialização de uma linha reduzida a uma linha completa e na integração vertical, de uma alta integração vertical a um montador separado, tá? O grupo A é uma linha completa, integração integrada verticalmente, totalmente, né? Vejam a posição aqui, ó. É como não, essa figura aqui, ela funciona bem como um gráfico, tá? Então, percebam o posicionamento do grupo A. Ele está bem aqui na alta integração vertical e na linha reduzida, na linha da linha reduzida, ó. É como um gráfico. Ele tem um baixo custo de fabricação, um atendimento reduzido, ou seja, não tem tanta manutenção ou assistência técnica e tem uma qualidade média. Depois, nós temos aqui, por que ele tem uma qualidade média? Porque provavelmente ele tem um baixo custo de fabricação. Depois, nós temos o grupo B. Está bem mais para esse lado aqui, ó. Por quê? Porque está do lado do montador e abaixo aqui, acompanhando a linha completa. Grupo B, linha reduzida, montador, preço alto, alta tecnologia, alta qualidade. Provavelmente o custo ele é alto, não só pela tecnologia e qualidade imbricadas nesse produto, mas também porque o montador ele não está associado diretamente à linha de produção, à fábrica, e ao produtor de matéria-prima, ou seja, fornecedor de matéria-prima. Então, isso vai impactar, com certeza, no preço final, aumentando esse preço final. Só um momentinho, pessoal, que eu vou... Preciso sair aqui só um momentinho, eu já retorno, tá bom? Já estou com vocês. Estou aqui. Retomando, então, pessoal, já finalizando a nossa aula, tá? Finalizando a nossa aula, a gente tem ali o grupo B,
E aí teria esse preço alto em função disso, dessa... Deixa eu só ver se o microfone está aberto. Está aberto. O grupo 6 seria uma linha média intermediária. Vejam que ele não está nem aqui totalmente na linha reduzida, nem na linha completa, nem na alta integração vertical, nem no montador. Está no meio termo, tá? Então, o grupo C traz a linha média, montador, preço médio, alto grau de atendimento ao cliente, ou seja, assistência técnica ou pós-venda, qualidade baixa e preço baixo. Tá bom? Depois aqui no grupo D, eu tenho uma alta, uma linha reduzida, uma linha, não, aqui é linha completa, está reduzida, é completa aqui, tá? É linha completa, vejam que tá aqui na linha completa, altamente automatizada, preço baixo, baixo grau de atendimento e alta integração vertical também, certo? São formas de a gente entender como é que a empresa ela pode se posicionar no mercado. É exclusivamente nesses grupos? Não. Eu posso, ter o acompanhamento em diferentes grupos. Pode existir que uma empresa que esteja aqui no no intermédio dessa situação, ou em outra linha, assim, na linha vertical, na linha horizontal, acompanhando o eixo horizontal. Isso tudo pode variar. Nenhuma empresa nem todas as empresas elas são padronizáveis, mas esse mapa de grupo estratégico serve como referência para isso, tá bom, pessoal? Era isso por hoje, então. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se alguém quer falar alguma coisa. A Daniela quer falar comigo depois da aula. Tá. Certo, pessoal? Era isso por hoje, então. Muito obrigada. Daniela, pode ficar aí que eu já converso contigo.